lamentavelmente, nós vamos agora tratar do último bloco do programa Jogo do Poder de São Paulo, que vai ao ar para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e Curitiba. Hoje, eu estou recebendo para essa conversa o professor Marcos Cintra, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da cidade de São Paulo. E essa conversa está chegando ao fim, mas nós temos aí um bloco para nós conversarmos um pouquinho mais. Na questão da sua pasta, qual é o grande empecilho de fazer mais? Porque todo homem público sempre quer fazer mais, mas chega um momento, além da burocracia, que eu imagino que o senhor também sofra com ela, qual é o outro empecilho? Olha, ou dificuldade, né? A secretaria ela tem dois vetores, né? É uma secretaria de desenvolvimento econômico, e aí nós tratamos questões como essas que você já levantou aqui, projetos como Pirituba, centros de exposições, desenvolvimento de novos negócios, PPP da saúde, quer dizer, construção de hospitais, tudo que leve ao desenvolvimento econômico, novos investimentos, planos de desenvolvimento para a Zona Leste, para a Zona Central, são projetos que esta área desenvolve. O outro vetor da secretaria é a área do trabalho propriamente dita, que busca aumentar a empregabilidade do paulistano. E aí é uma questão de achar emprego, fazer intermediação de mão de obra, capacitar. E esse é o grande problema da mão de obra brasileira hoje. Não é oferta de emprego, existe emprego. O que não existe é pessoas capacitadas para exercerem aquelas atividades. O senhor esse é o maior pessoal desafio. do Senac ou o senhor tem um curso próprio? Não, nós não temos. Nós somos executores de projetos de capacitação de mão de obra, mas nós usamos executores como, por exemplo, várias instituições, ONG, Senai, temos convênios com o Senac, com o Senai, com o Sebrae, todos eles nos ajudando a levar conhecimentos específicos e, desta forma, aumentar a empregabilidade do paulistano. Esse é o maior desafio. Apesar de São Paulo ser a cidade mais rica do país, também é a mais pobre. Porque aqui estão os maiores bolsões de pobreza, de miséria, de ignorância. Então, o desafio é muito grande. Uma cidade de 11 milhões de habitantes. Qual é a verba que o senhor tem disponível? Olha, a secretaria... Se é que tem. Não, a secretaria ela faz um trabalho importante, ela faz um trabalho muito significativo do ponto de vista social, mas ela absorve muito pouco do orçamento da prefeitura. Nós temos um orçamento de 100, 110 milhões de reais. Para esse ano agora, 2011, aliás, por ano. O que é muito pouco, mas nós complementamos esse valor... Antes que o senhor explique sobre essa questão da complementação do valor, uma curiosidade. Existe também aqui aquela questão de que se não utilizar a verba no ano, eles dão menos para a sua pasta ou não? Olha, não é uma regra, mas é um procedimento... Tem medo, né? Isso faz parte da cultura, né, do secretário do planejamento que faz o orçamento. Se ele dá um orçamento para uma pasta e a pasta não utiliza os recursos disponíveis, ou é por incompetência, ou é porque ele errou e deu dinheiro demais. Então, a tendência é cortar um pouco. Mas o Kassab disse que ele tem lá também guardado no caixa tantos milhões para ir gastando, ou para não gastar tanto. Então, é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Não é isso. Hoje, pelo contrário, o orçamento da prefeitura é até apertado. Para esse ano agora, são 36 bilhões de reais. O que aconteceu é que no ano passado, não se esqueça, 2010 foi depois de 2008 e 2009. 2008 e 2009 foi a crise internacional, 2009 foi o auge da crise, a arrecadação caiu brutalmente e ao longo de 2010 nós tivemos uma grande recuperação da economia brasileira e da economia paulistana também. Então houve, de fato, durante o ano de 2010, um acúmulo de recursos orçamentários não gastos e sem previsões de despesas, porque a arrecadação aumentou. Mas agora, já em 2011, a expansão é muito grande das atividades da prefeitura, né? E temos de todo tipo, desde construção de equipamentos de transporte, que é uma área onde o prefeito vem investindo muito, né? É a primeira administração que investe em metrô, por exemplo. Mas essa é a obrigação do Estado. Não é obrigação da prefeitura também. Todo mundo que lida com a cidade tem a obrigação de partilhar os custos disso. A área de enchentes, né? Nós temos vivido uma mudança climática no mundo inteiro. Os gastos são maiores. Então, nós temos um orçamento equilibrado e nós, na Secretaria do Trabalho, complementamos um pouco com convênios com o Ministério do Trabalho, que repassa dinheiro do FAT para São Paulo, principalmente para capacitação. Então... Eu ia fazer uma colocação sobre essa questão da enchente. O curioso é que nós sabemos que todo ano tem o mesmo problema, né? Eu sempre
procura aqui dividir as responsabilidades. É responsabilidade do poder público? Sim, mas é também de você que está em casa, porque a maioria de nós somos mal educados e ficamos colocando lixo nas ruas, colocamos lixo nas ruas. Por isso que vê as enchentes, né? Então, quer dizer, é preciso passar não é só culpa, passar por um processo de reeducação ou de educação, mas não é só culpa do governo não, hein? Mas, no caso da prefeitura, todos os anos nós sabemos que vem esse problema. Quer dizer, eu sei que também não é sua área, me perdoe estar colocando esse assunto, mas não tem como prevenir mais? Eu imagino que eles sejam profissionais e estejam fazendo o trabalho deles, né? Não vou nunca imaginar aqui que o Kassab fala, não, deixa encher, deixa inundar. Imagino que não seria uma coisa absurda, louca. Aí são dois aspectos, né? O primeiro é que não é todo ano a mesma coisa. Parece que todo ano fica pior em termos de precipitação, em termos de chuva, né? Está havendo, de fato, isso já comprovado, né? Um ciclo de mudanças pluviométricas muito acentuados. E isso, logicamente, causa problema. Não é só no Brasil. A Austrália está inundada, os Estados Unidos tiveram, mas no caso, o sul do Brasil, Rio de Janeiro. Vem a questão do comportamento, né? Mas, enfim, aí a grande diferença está no desenvolvido e outro ainda em desenvolvimento. Então, veja, hoje os dispêndios e a preocupação da prefeitura com a questão da enchente é muito grande, né? Estamos fazendo um plano de prevenção, mas que, infelizmente, ainda não chegou na sua plenitude, ainda não conseguimos controlar por completo os resultados desse fenômeno. Então, os piscinões estão sendo construídos, a limpeza dos piscinões estão sendo feita, só que precisa mais piscinão. Dentro da sua área... Outra coisa, a prefeitura, só para completar, está desenvolvendo um programa tecnologicamente muito avançado que nós vamos provavelmente ter que executar ao longo dos próximos 10 ou 15 anos, de obras anti-enchentes, obras para controlar esse tipo de questões. Isso está sendo feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e é uma preocupação que começa a surgir agora com uma gravidade muito maior do que no passado. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com isso durante um tempo. Agora, acredito que a Prefeitura está cada vez mais preparada para atender essas emergências e estamos, de certa forma, conseguindo minimizar, digamos, os impactos que poderiam ser muito piores se nada tivesse sido feito. Dentro da sua área do desenvolvimento, o senhor trabalha junto à Fiesp, esses organismos, para incrementar essa questão do desenvolvimento na cidade? Tá, sim, porque, veja, a questão do emprego, ela envolve o trabalhador e o empregador. Não adianta nada você ter um sistema de capacitação, preparar a mão de obra, prepará-la para assumir determinadas posições se os cargos não existem, se as posições do mercado de trabalho não existem. Então, nós temos, sim, muito contato com as entidades patronais para que, primeiro, se cadastrem no nosso sistema, nos Centros de Atendimento ao Trabalho, que são os CATs. São centros onde nós cadastramos aqueles que buscam emprego e fazemos o cruzamento com as ofertas de trabalho que os empresários nos mandam. E isso é um sistema de intermediação de mão de obra muito eficiente e depende muito desse relacionamento com os empregadores, né? Com todas as associações, entidades de classe que reúnem aqueles que geram empregos. Então, existe sim uma interação muito grande e eles fazem parte desse trabalho nosso. O senhor é candidato a alguma coisa futuramente? Não, eu sou vereador em São Paulo hoje, né? Estou licenciado para assumir a secretaria. Mas política eu gosto, é uma coisa que eu acho que eu tenho uma contribuição a dar ainda e hoje sou vereador em São Paulo. Quem sabe, nas próximas eleições eu não me candidate, ou quem sabe a reeleição ou algum outro cargo. Mas eu acho que política nós temos que estar sempre rodando. Eu sou contra a profissionalização da política. Já escrevi sobre isso, já apresentei projetos na Câmara dos Deputados. Eu acho que a pessoa não deve fazer da política uma profissão. Então, eu gosto da política, atuo, mas ora como vereador, ora como secretário, ora como deputado federal. E eu não sento numa cadeira e fico 20, 30 anos na mesma cadeira porque ela gera vícios e dependências que são muito ruins. Eu, se perder o mandato, e fiquei agora... E a responsabilidade diminui. Diminui. Não. Eu fiquei 4, 6 anos agora, de 2003 até 2000 quase sem mandato. Mas não é por isso que eu
larguei a minha profissão, continuo professor da Fundação Getúlio Vargas, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou um professor que dedico algumas horas, alguns períodos da minha vida à política. Mas não faço disso uma profissão, não. Eu sou contra a política profissional. Muito obrigado. Lamentavelmente, nós chegamos ao fim e a conversa está boa, mas nós temos que ir embora. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. O prazer foi meu. A todos vocês, muito boa noite e até o próximo domingo.